Ação de um Rio de Janeiro que parecia sempre pulsar entre o absurdo e a ternura, o restaurante Toma Lá da Cá respirava como um organismo vivo, feito de vozes que nunca se calavam, panelas que nunca descansavam e clientes que chegavam com histórias maiores que o próprio cardápio, e naquela manhã abafada em que o calor grudava na pele como uma promessa mal cumprida. Mário Jorge abriu a porta dos fundos com a sensação de que o mundo estava prestes a exigir dele mais do que ele tinha oferecer, porque o telefone já tocava sem parar, Copélia discutia com a caixa registradora como se fosse uma rival antiga, e Rita surgia com uma pilha de papéis que ameaçava cair a qualquer momento, enquanto Arnaldo ajeitava o avental com a solenidade de quem acreditava que cozinhar era um ato político, e Buzena, vinda de uma Polónia que ninguém conseguia localizar no mapa, falava sobre um sonho estranho em que um peixe a perseguia pelas ruas de um bairro que lembrava Copacabana, mas não era Copacabana, e todos falavam ao mesmo tempo, porque naquele lugar ninguém esperava a vez de falar, e foi nesse cenário de ruído constante que a notícia chegou como um trovão seco. Um crítico gastronómico famoso, conhecido por destruir reputações com a mesma facilidade com que pedia sobremesa, havia reservado uma mesa para aquela noite. E o simples fato de sua presença já era suficiente para transformar a rotina caótica em uma corrida contra o desastre, porque Mário Jorge, que sempre falava grosso para esconder a própria insegurança, sentiu o estômago afundar como se tivesse engolido uma pedra, e Rita, com seu humor ácido e olhar clínico, percebeu imediatamente que aquilo seria o teste definitivo não apenas para o restaurante, mas para a frágil teia de relações que mantinha todos unidos. Enquanto Copélia insistia em dizer que críticos eram apenas pessoas frustradas com paladar caro, Arnaldo defendia a honra da cozinha como se fosse uma bandeira nacional, e Buzena continuava falando do peixe do sonho, convencida de que aquilo era um presságio, e ninguém sabia ao certo se era de sorte ou de ruína, mas a verdade é que o restaurante sempre viveu no limite entre o sucesso improvável e o colapso inevitável, e naquela manhã tudo parecia amplificado, como se cada gesto tivesse peso, cada palavra tivesse eco. E cada panela no fogo carregasse a responsabilidade de provar que o Toma Lá da Cá era mais do que um lugar onde se comia, era um palco onde as pessoas encenavam versões exageradas de si mesmas, e Mário Jorge, que gostava de se apresentar como o capitão de um navio que nunca afundava, percebeu que sua voz grossa não era suficiente para abafar o medo de falhar, porque o restaurante não era apenas um negócio, era o centro de gravidade de um grupo de pessoas que, apesar das brigas constantes, dependiam umas das outras para manter o equilíbrio precário da própria vida, e enquanto o relógio avançava com a indiferença de quem não se importa com dramas humanos. A preparação para a noite começou a se transformar em uma coreografia desajeitada de tentativas e erros, com Rita revisando o cardápio e sugerindo mudanças que ninguém queria aceitar, Copélia insistindo em testar receitas novas que pareciam saídas de um laboratório caótico, Arnaldo tentando impor disciplina em uma cozinha onde disciplina era uma palavra estrangeira, e Buzena narrando suas memórias de um restaurante distante onde, segundo ela, as pessoas falavam menos e escutavam mais, o que soava como ficção científica naquele ambiente, e no meio de tudo isso Mário Jorge decidiu que precisava falar grosso, mais grosso do que nunca, porque acreditava que a firmeza da voz podia construir uma ordem que a realidade se recusava a oferecer, mas a cada tentativa de impor autoridade surgia um novo imprevisto, uma entrega atrasada, um fornecedor confuso, um cliente antigo que aparecia sem avisar e queria atenção exclusiva, e o restaurante parecia se expandir e contrair como um pulmão ansioso, enquanto o sol subia e descia no céu com a tranquilidade de quem não participa da confusão, e ao longo do dia as histórias se entrelaçavam, pequenas memórias surgiam em meio à correria, lembranças de noites em que o restaurante quase fechou e outras em que milagrosamente prosperou, e todos ali sabiam que o lugar sobrevivia não por eficiência, mas por uma mistura improvável de teimosia, afeto e caos organizado, e quando a tarde começou a se transformar em noite, o ar mudou de densidade. Como se a chegada do crítico já estivesse escrita no vento que atravessava a porta principal, e Mário Jorge ensaiou discursos em frente ao espelho do banheiro, tentando encontrar o tom exato entre a confiança e o desespero, Rita ajustou a iluminação como se a luz pudesse disfarçar as falhas, Copélia reorganizou as mesas com uma energia quase supersticiosa. Arnaldo provou cada prato com a gravidade de um juiz, e Buzena acendeu uma vela discreta no canto da cozinha, murmurando algo em sua língua natal que ninguém compreendia, mas todos respeitavam, porque naquele lugar até o absurdo era levado a sério, e quando finalmente a porta se abriu e o crítico entrou, com seu olhar avaliador e passo medido, o silêncio caiu por um instante raro, um segundo suspenso em que o restaurante inteiro pareceu prender a respiração, e então as vozes voltaram, mais altas, mais rápidas, mais nervosas. E a noite começou a se desenrolar como um espetáculo imprevisível em que cada gesto podia ser o início de um
triunfo ou o prelúdio de um desastre, e Mário Jorge percebeu que falar grosso não era apenas um hábito, era uma armadura, mas armaduras também pesam, e enquanto ele conduzia a equipe por aquele mar de expectativas, compreendeu que o verdadeiro desafio não era impressionar o crítico, mas manter intacto o espírito caótico que fazia do Toma lá da cá um lugar onde, apesar de tudo, as pessoas ainda acreditavam que cada dia podia terminar melhor do que começou, e assim a primeira noite sob o signo de Falando Grosso se transformou em uma prova de resistência emocional, um teste de amizade e sobrevivência, e o restaurante, com todas as suas falhas e exageros, permaneceu de pé, vibrando com a energia de quem se recusa a desaparecer, mesmo quando o mundo parece exigir perfeição, e naquela mistura de nervosismo e esperança, de vozes altas e silêncios raros. Ficou claro que a história que se desenrolava ali não era apenas sobre comida ou crítica, mas sobre a arte de continuar falando, mesmo quando as palavras parecem insuficientes, porque no toma lá da cá o silêncio nunca foi uma opção e talvez nunca fosse, e assim a noite avançou, cheia de pequenos desastres e vitórias discretas, enquanto todos tentavam, à sua maneira, provar que o caos também podia ser uma forma de harmonia. A noite avançava sobre o restaurante Toma lá da cá com a lentidão pesada de uma panela que insiste em não ferver, e ainda assim cada segundo parecia carregar a tensão de um relógio prestes a explodir, porque a presença do crítico gastronómico transformara o salão em um palco onde todos falavam mais alto do que o normal, como se o volume das vozes pudesse empurrar o destino para um resultado favorável. E Mário Jorge, com o maxilar travado e a camisa já colando nas costas, circulava entre as mesas tentando parecer no controle de uma situação que nunca estivera sob controle de ninguém, enquanto Rita observava tudo com um olhar que misturava ceticismo e curiosidade, anotando mentalmente cada detalhe que poderia se tornar munição para um comentário sarcástico mais tarde, e Copélia, incapaz de conter o impulso de se intrometer em todas as conversas, aproximava-se dos clientes com a mesma naturalidade com que se aproximava de um espelho, ajustando palavras, inventando histórias sobre receitas que jamais haviam existido e garantindo que o restaurante possuía uma tradição culinária tão profunda quanto o próprio bairro, e Arnaldo, na cozinha, comandava um exército de panelas e frigideiras com a energia de um general que acreditava na vitória mesmo quando os soldados pareciam confusos, e Bozena, com sua serenidade peculiar, movia-se entre os fogões como se estivesse em uma dança silenciosa, repetindo em voz baixa que o peixe do sonho não o assustava mais, porque sonhos às vezes eram apenas o jeito da mente preparar a gente para o inesperado, e ninguém sabia exatamente o que isso significava, mas a frase ecoava no ar como um amuleto improvisado, e no centro de tudo estava o crítico, sentado com a postura impecável de quem transforma cada garfada em um verdito, anotando em um pequeno caderno enquanto observava o movimento do restaurante com um interesse quase clínico. E a cada vez que levantava os olhos, Mário Jorge sentia como se estivesse sendo avaliado não apenas como dono de um restaurante, mas como um personagem em uma peça que poderia ser encerrada a qualquer momento, e por isso falava grosso, dava ordens rápidas, ajustava detalhes invisíveis, tentando convencer a si mesmo de que a firmeza da voz poderia manter o caos dentro de limites aceitáveis, mas o caos tinha vontade própria, e logo um pedido foi trocado, uma bandeja quase caiu. Um cliente antigo apareceu exigindo atenção exclusiva e lembrando histórias embaraçosas de um passado que ninguém queria revisitar, e Rita, percebendo que a noite se tornava cada vez mais imprevisível, decidiu intervir com sua habilidade de transformar crises em piadas, aproximando-se do crítico e iniciando uma conversa que misturava humor e sinceridade, explicando que o Toma lá da cá não era um restaurante convencional, mas um organismo vivo, um lugar onde as pessoas vinham não apenas para comer, mas para participar de uma experiência que nunca se repetia da mesma forma, e o crítico, por um momento, pareceu interessado não apenas nos pratos, mas nas histórias que circulavam entre as mesas, e isso criou uma fresta de esperança em meio à tensão crescente, e enquanto os pratos chegavam e saíam, cada um carregando o peso de expectativas exageradas, a cozinha se transformava em um campo de batalha onde Arnaldo defendia a integridade das receitas com fervor quase religioso. Copelli insistia em adicionar toques inesperados que ameaçavam o equilíbrio dos sabores, e Bozena mantinha um ritmo constante, como se soubesse que a verdadeira estabilidade vinha da repetição cuidadosa dos gestos, e no salão as conversas se misturavam em um ruído contínuo, clientes riam, reclamavam, pediam mais pão, elogiavam a música, e o crítico continuava observando tudo com a paciência de quem sabe que a noite ainda tem muitas voltas a dar, e Mário Jorge, apesar de falar grosso e caminhar com passos decididos, sentia uma estranha mistura de orgulho e medo, porque percebia que o restaurante era
Imperfeito demais para agradar a todos, mas também era autêntico demais para ser ignorado, e talvez fosse essa autenticidade que mantinha as portas abertas mesmo nos dias mais difíceis, e à medida que a noite avançava, pequenas vitórias surgiam em meio aos tropeços, um prato elogiado, um cliente satisfeito, uma piada que arrancava risadas coletivas. E cada uma dessas vitórias funcionava como um remendo em uma estrutura que ameaçava se desfazer, e o crítico, ao final de um prato particularmente bem executado, levantou os olhos e fez um comentário breve, quase neutro, mas suficiente para aliviar a pressão que pairava sobre todos, e naquele instante Mário Jorge percebeu que falar grosso era apenas uma parte da história, porque o que realmente sustentava o toma lá da cá era a capacidade de continuar funcionando mesmo quando tudo parecia à beira do colapso. E assim a noite se estendeu em uma sequência de momentos intensos e imprevisíveis, com a equipe se adaptando a cada nova exigência, cada nova surpresa, como se improvisar fosse a única forma possível de sobrevivência, e quando o relógio finalmente se aproximou do fechamento, o cansaço começou a pesar sobre os ombros de todos, mas também havia uma sensação discreta de resistência, como se o restaurante tivesse passado por mais uma prova e saído do outro lado ainda de pé, e o crítico, ao se levantar para ir embora, deixou sobre a mesa não apenas a conta paga, mas também um silêncio carregado de significado, e ninguém sabia ao certo que ele escreveria, se elogiaria o caos ou condenaria a desordem, mas naquele momento mais importante era que o toma lá da cá continuava respirando, vibrando, insistindo em existir, e Mário Jorge, apoiado no balcão, percebeu que sua voz grossa não era apenas uma estratégia de liderança, mas uma forma de se convencer de que, apesar das incertezas, valia a pena continuar abrindo as portas todas as manhãs, porque naquele lugar, entre risadas, discussões e panelas fumegantes, havia uma espécie de verdade que não cabia em críticas ou avaliações, uma verdade feita de pessoas que falavam alto, erravam muito e, ainda assim, permaneciam juntas, e enquanto as luzes eram apagadas e o silêncio finalmente ocupava o espaço que antes era dominado pelo ruído constante, ficou claro que a história estava longe de terminar, porque no toma lá da cá cada noite era apenas o começo de outra. E falar grosso era, no fundo, apenas um jeito de não deixar o medo falar mais alto. O amanhecer seguinte chegou com uma claridade tímida atravessando as persianas do toma lá da cá, como se o próprio dia estivesse hesitante em se envolver novamente com aquele lugar onde o silêncio nunca durava o suficiente para ser confortável, e ainda assim a equipe retornava pouco a pouco, carregando nos olhos o cansaço da noite anterior e a curiosidade inquieta sobre o que o crítico poderia escrever, porque a ausência de uma resposta imediata parecia mais pesada do que qualquer elogio ou condenação explícita, e Mário Jorge foi o primeiro a chegar, abrindo a porta com a mesma cerimônia de sempre, como se cada manhã fosse uma chance de recomeçar, embora soubesse que recomeços no toma lá da cá nunca eram completos, apenas continuidades disfarçadas, e ele caminhou pelo salão vazio lembrando das vozes, dos risos e dos pequenos desastres que haviam preenchido o espaço horas antes. E por um instante pensou em falar grosso para si mesmo, apenas para manter a ilusão de controle, mas o silêncio desarmou, e então Rita entrou, trazendo consigo o cheiro de café e um olhar atento que parecia procurar sinais de que o mundo ainda estava no lugar, seguida por Copélia, que já falava sobre possíveis manchetes imaginárias e insistia em teorias extravagantes sobre o gosto do crítico, enquanto Arnaldo surgia com a postura de quem não acreditava em avaliações externas, defendendo que a cozinha era um território de honra e que a única opinião que realmente importava era a de quem comia e voltava, e Buzena, com sua calma habitual, trouxe pães frescos e uma frase enigmática sobre como o peixe do sonho agora nadava em águas tranquilas, o que, segundo ela, significava que o perigo imediato havia passado, embora ninguém soubesse exatamente qual perigo era esse, e assim a manhã começou a se preencher de conversas cruzadas, especulações e uma ansiedade que ninguém queria admitir, mas que se manifestava em cada gesto apressado, em cada tentativa de organizar o salão com perfeição exagerada, como se a ordem física pudesse compensar a incerteza emocional, e enquanto o restaurante se preparava para abrir, Mário Jorge decidiu que não podia permitir que a expectativa sobre o crítico dominasse o ambiente, porque o toma lá da cá sempre funcionara melhor quando o foco estava nas pessoas e não nos julgamentos externos, e então falou grosso, convocando todos para uma espécie de reunião improvisada, onde declarou que, independentemente do que fosse escrito, o restaurante continuaria sendo o que sempre fora, um espaço de encontros improváveis, discussões barulhentas e pratos que carregavam mais histórias do que receitas, e Rita, embora concordasse em parte, lembrou que a realidade também exigia contas pagas e clientes satisfeitos, e que talvez fosse hora de pensar em mudanças estratégicas, mas Copélia reagiu com um discurso apaixonado sobre a autenticidade, insistindo que qualquer tentativa de se adaptar demais poderia destruir a essência do lugar, e Arnaldo, com
Sua convicção culinária afirmou que a verdadeira evolução vinha da prática diária, não de críticas ocasionais, enquanto Buzena distribuía xícaras de café como se estivesse oferecendo pequenas doses de estabilidade, e o debate se transformou em uma troca de ideias que misturava pragmatismo e idealismo, e no meio dessa confusão organizada, a porta se abriu para os primeiros clientes do dia, trazendo consigo a normalidade que o restaurante precisava para continuar funcionando, e assim o toma lá. Dakar retomou seu ritmo habitual, com pedidos sendo anotados, panelas sendo aquecidas e conversas se entrelaçando em um ruído familiar que, de certa forma, acalmava a ansiedade coletiva, e ao longo da manhã pequenas situações cotidianas lembraram a todos que a vida do restaurante era feita de ciclos, de desafios que surgiam e desapareciam, de momentos de tensão seguidos por instantes de leveza. E Mário Jorge, observando o movimento, percebeu que falar grosso não era apenas uma maneira de impor autoridade, mas também um mecanismo de sobrevivência emocional, um jeito de manter o foco em meio à incerteza constante, e Rita, ao atender uma mesa de clientes habituais, encontrou conforto na repetição de gestos conhecidos, enquanto Copelli inventava novas histórias para entreter os frequentadores, Arnaldo aperfeiçoava um molho como se estivesse escrevendo uma carta de amor à própria profissão. E Buzena continuava a se mover com a tranquilidade de quem acredita que tudo encontra seu equilíbrio no tempo certo, e no meio dessa rotina retomada, um mensageiro deixou um envelope sobre o balcão, sem explicações, apenas com o nome do restaurante escrito em letras firmes, e o objeto permaneceu ali por alguns minutos, como um desafio silencioso, até que Mário Jorge o pegou, sentindo o peso simbólico daquele papel, e todos se aproximaram, formando um círculo de expectativa que parecia prender o ar no salão, e ao abrir o envelope ele encontrou não uma crítica formal, mas uma carta breve, escrita à mão, em que o crítico descrevia a experiência no Toma Lá da Cá como imprevisível, imperfeita e estranhamente cativante, afirmando que o restaurante não era um lugar para quem buscava precisão absoluta, mas para quem valorizava a energia humana por trás de cada prato, e embora a carta não prometesse elogios grandiosos nem condenações severas, ela reconhecia a singularidade do lugar, e isso foi suficiente para aliviar a tensão que se acumulava desde a noite anterior, e silêncio diferente tomou conta do grupo, não o silêncio de medo, mas o da compreensão de que o Toma Lá da Cá não precisava se transformar em algo que não era para sobreviver, porque sua força estava justamente naquilo que o tornava caótico e autêntico ao mesmo tempo, e Mário Jorge, segurando a carta, percebeu que falar grosso continuaria sendo parte de sua natureza. Mas talvez não precisasse usar a voz como escudo o tempo todo, porque havia algo mais sólido sustentando aquele restaurante, algo feito de vínculos, memórias e uma insistência quase teimosa em continuar, e assim a manhã avançou com uma leveza inesperada, e embora novos desafios certamente surgissem, todos ali sabiam que enfrentariam cada um deles do único jeito que sabiam, falando alto, discutindo muito, errando bastante e, ainda assim, permanecendo juntos, porque no Toma Lá da Cá a harmonia nunca foi sinônimo de silêncio, e sim de um barulho compartilhado que, de alguma forma, mantinha tudo em movimento. O dia parecia finalmente ter encontrado um ritmo estável dentro do Toma Lá da Cá, mas naquele lugar estabilidade era sempre uma ilusão temporária, uma espécie de trégua concedida pelo caos antes de sua próxima investida, e assim que a manhã avançou para o início da tarde, o restaurante voltou a se encher de vozes, passos e panelas tilintando, como se a própria rotina fosse um espetáculo em constante improviso, e Mário Jorge, ainda com a carta do crítico guardada no bolso como um talismã discreto, caminhava pelo salão tentando convencer a si mesmo de que o alívio que sentira era duradouro, embora soubesse que qualquer sensação de segurança no Toma Lá da Cá precisava ser tratada com cautela, porque ali tudo mudava rápido demais para permitir certezas prolongadas, e Rita, com sua percepção afiada, notava cada detalhe do comportamento de Mário Jorge, observando como ele falava grosso com menos frequência, como se a necessidade de afirmar controle tivesse diminuído um pouco, e isso a intrigava, porque estava acostumada a vê-lo usar a voz firme como uma armadura constante, enquanto Copélia circulava pelo salão com uma energia renovada, contando aos clientes sobre a quase aprovação do crítico como se fosse uma vitória histórica, exagerando cada detalhe com a naturalidade de quem transformava qualquer evento em narrativa épica, e Arnaldo, na cozinha, reagia à carta com uma mistura de orgulho e desconfiança, defendendo que elogios moderados eram mais perigosos do que críticas duras, porque podiam levar à acomodação, e por isso decidiu revisar o cardápio com um olhar ainda mais rigoroso, ajustando temperos, tempos de cozimento e apresentações como se estivesse preparando o restaurante para um exame permanente, e Buzena, com sua calma enigmática, observava tudo com um leve sorriso, repetindo que as águas tranquilas do sonho não significavam ausência de correntezas, apenas que era possível nadar com mais consciência, e ninguém sabia exatamente o que ela queria.
dizer, mas suas palavras tinham o efeito curioso de acalmar e inquietar ao mesmo tempo. E no meio dessa dinâmica em constante movimento, novos clientes chegaram, alguns atraídos pelo burburinho que começava a se espalhar sobre o restaurante, outros simplesmente em busca de um lugar onde pudessem se sentir parte de algo maior do que a própria refeição, e o toma lá da cá, fiel à sua natureza, acolheu todos com a mesma mistura de hospitalidade improvisada e desorganização carismática, e Mário Jorge, ao perceber o aumento do movimento, voltou a falar grosso em alguns momentos, não por medo, mas por hábito, como se a firmeza da voz fosse parte da trilha sonora do lugar, e Rita, sempre pronta para provocar, comentou que talvez ele estivesse se tornando mais humano e menos comandante, o que gerou risos e um breve silêncio reflexivo. Enquanto Copélia aproveitava a ocasião para sugerir mudanças grandiosas que ninguém sabia se eram possíveis, como reformar o salão, criar noites temáticas e até contratar músicos ao vivo, e Arnaldo reagia com cautela, lembrando que o restaurante precisava manter sua essência antes de buscar expansões ambiciosas, e Buzena continuava a circular entre a cozinha e o salão com a mesma serenidade, como se soubesse que todas aquelas discussões faziam parte de um ciclo inevitável, e à medida que a tarde avançava, o calor aumentava, trazendo consigo uma sensação de lentidão que contrastava com a agitação interna do restaurante, e foi nesse momento que um grupo de clientes inesperados entrou, trazendo uma energia diferente, uma curiosidade quase investigativa, como se quisessem entender o que tornava o toma lá da cá tão falado, e suas perguntas, comentários e observações criaram uma nova camada de pressão, porque agora o restaurante não era apenas um espaço de rotina, mas também um objeto de atenção crescente. E Mário Jorge percebeu que a carta do crítico havia sido apenas o começo de algo maior, uma espécie de onda que poderia trazer oportunidades ou complicações, e por isso decidiu reunir a equipe novamente, não para impor regras, mas para compartilhar a percepção de que o restaurante estava entrando em uma fase diferente, onde a visibilidade aumentava e as expectativas também, e embora falasse com firmeza, havia em seu tom uma honestidade que raramente mostrava, e Rita reconheceu isso, respondendo com um comentário menos sarcástico do que o habitual, enquanto Copélia se empolgava com a ideia de que o toma lá da cá poderia se tornar um ponto de referência ainda maior. Arnaldo mantinha o foco na qualidade dos pratos, e Buzena lembrava que qualquer crescimento precisava ser acompanhado de equilíbrio, e assim o restaurante continuou funcionando, com a tarde se transformando em noite, e a noite trazendo novos clientes, novas histórias e novos desafios. E em meio a tudo isso Mário Jorge percebeu que falar grosso continuaria sendo parte de sua identidade, mas que talvez a verdadeira força do toma lá da cá estivesse na capacidade de ouvir, de se adaptar e de permanecer fiel àquilo que o tornava único, e enquanto as luzes do salão refletiam nas mesas ocupadas, criando um brilho quente e irregular, ficou claro que o restaurante estava entrando em um novo capítulo, um capítulo em que o reconhecimento externo começava a se misturar com a vida interna do lugar, criando tensões e possibilidades. E todos ali sabiam que o caminho à frente seria imprevisível, mas também sabiam que enfrentariam cada reviravolta juntos. Com vozes altas, risadas frequentes e uma teimosia compartilhada que parecia ser o verdadeiro ingrediente secreto do toma lá da cá, e assim a quarta parte dessa história se desenrolou em meio a conversas, ajustes e expectativas crescentes, preparando o terreno para os acontecimentos que ainda estavam por vir, porque naquele restaurante cada dia era apenas uma preparação para o próximo. E falar grosso, no fundo, era apenas uma forma de manter o coração batendo em um ritmo que nunca parava. Completamente. A noite seguinte caiu sobre o toma lá da cá com um peso diferente, não exatamente de preocupação, mas de expectativa acumulada, como se o restaurante estivesse atravessando um limiar invisível entre o que sempre fora e aquilo que poderia vir a ser, e Mário Jorge, ainda guardando no bolso a carta do crítico como um lembrete silencioso de que o mundo lá fora agora observava com mais atenção. Abriu as portas com um gesto que misturava orgulho e cautela, porque sabia que o reconhecimento, mesmo moderado, trazia consigo novas responsabilidades, e Rita, já posicionada atrás do balcão, analisava o fluxo crescente de clientes com um olhar calculado, percebendo que o burburinho sobre o restaurante começava a atrair gente diferente, pessoas que chegavam com expectativas formadas, curiosidade explícita e até um certo desejo de testemunhar o tal caos cativante descrito na carta. E isso criava uma atmosfera curiosa, porque o toma lá da cá sempre funcionara melhor quando ninguém esperava nada específico, quando tudo acontecia de maneira orgânica, e agora havia olhares atentos demais, perguntas demais, e até comentários sussurrados sobre a reputação crescente do lugar, e Copélia, naturalmente, abraçava essa nova fase com entusiasmo teatral, narrando aos clientes como se fosse uma cronista oficial do restaurante, exagerando detalhes.
inventando histórias e garantindo que o toma lá da cá sempre fora um ponto de encontro de acontecimentos extraordinários, enquanto Arnaldo, na cozinha, reagia à pressão com uma concentração quase obsessiva, ajustando receitas, reorganizando estações de trabalho e repetindo para si mesmo que a qualidade dos pratos precisava falar mais alto do que qualquer rumor externo, e Buzena, como sempre, mantinha seu ritmo constante, movendo-se com a serenidade de quem acredita que tudo se encaixa no tempo certo e em meio a essa preparação intensificada. O restaurante começou a encher mais rápido do que o habitual, criando uma energia vibrante que se espalhava pelo salão como uma corrente elétrica e Mário Jorge, ao perceber o movimento, sentiu a velha necessidade de falar grosso, de estabelecer um tom firme que mantivesse todos alinhados, mas dessa vez havia algo diferente em sua postura, porque ele não falava apenas para impor ordem, falava também para encorajar. Para lembrar a equipe de que o toma lá da cá sempre sobrevivera justamente por ser imperfeito e autêntico, e Rita notou essa mudança e comentou em voz baixa que talvez ele estivesse finalmente entendendo que liderança não era apenas sobre volume, mas sobre presença, e Copélia, ao ouvir isso, fez um comentário espirituoso que arrancou risadas de todos, quebrando a tensão por um instante, enquanto Arnaldo se concentrava em finalizar um prato especial que havia decidido incluir no cardápio como resposta silenciosa à tensão crescente. E Buzena observava o movimento com um olhar que misturava curiosidade e tranquilidade, como estivesse assistindo a uma maré subir. Sem pressa, e à medida que a noite avançava, o restaurante se transformava em um espaço ainda mais vibrante, com conversas cruzadas, pedidos acumulados e pequenas improvisações que surgiam a cada minuto, e no meio dessa dinâmica, um grupo de clientes começou a gravar discretamente o ambiente, comentando sobre a fama recente do lugar, e isso criou um momento de consciência coletiva. Porque todos perceberam que o toma lá da cá estava sendo observado de maneiras novas, e Mário Jorge, embora inicialmente desconfortável, decidiu que não podia permitir que essa visibilidade alterasse a essência do restaurante e assim continuou a circular pelo salão, falando grosso quando necessário, mas também sorrindo mais, interagindo com os clientes e reforçando a ideia de que o restaurante era, antes de tudo, um espaço de convivência genuína e Rita, percebendo que a noite estava se tornando uma espécie de teste informal de adaptação, assumiu um papel ainda mais ativo, coordenando pedidos, resolvendo mal-entendidos e garantindo que a energia caótica permanecesse dentro de limites produtivos, enquanto Copélia continuava a narrar a história do restaurante como se fosse uma saga em andamento, Arnaldo defendia a integridade da cozinha com fervor renovado, e Buzena mantinha o equilíbrio emocional do grupo com sua presença calma e comentários enigmáticos que, de alguma forma, sempre pareciam fazer sentido depois de algum tempo, e ao longo da noite surgiram pequenos contratempos. Prato atrasado, uma confusão com uma reserva, uma discussão breve entre clientes que logo se transformou em risadas, e cada um desses momentos serviu como lembrete de que o toma lá da cá continuava sendo um lugar onde a imprevisibilidade era parte do charme, e Mário Jorge, ao observar a cena, percebeu que o restaurante estava se adaptando à nova fase sem perder sua identidade. E isso lhe deu uma sensação de confiança que não sentia havia muito tempo, e quando a noite se aproximou do fim, o cansaço era evidente, mas também havia um sentimento de realização coletiva, como se todos tivessem passado por mais uma etapa de um processo contínuo de crescimento, e ao fechar as portas, Mário Jorge reuniu a equipe por um momento, não para dar ordens, mas para compartilhar a percepção de que o toma lá da cá estava entrando em um capítulo em que a atenção externa poderia aumentar. Mas a essência precisava permanecer intacta, e Rita concordou com um aceno silencioso. Copélia sugeriu novas ideias com entusiasmo, Arnaldo reafirmou seu compromisso com a qualidade e Buzena comentou que o peixe do sonho agora nadava em águas mais profundas, o que, segundo ela, significava que o restaurante estava pronto para enfrentar correntes mais fortes e ninguém sabia exatamente como interpretar isso, mas todos sentiram que havia verdade em suas palavras. E assim a quinta parte dessa história se encerrou com o restaurante ainda de pé, ainda vibrante, ainda falante, porque no toma lá da cá. Silêncio nunca era definitivo, e falar grosso continuava sendo apenas uma das muitas maneiras de manter o ritmo de um lugar que se recusava a perder sua voz. O dia seguinte nasceu com uma chuva fina que caía sobre o bairro como um sussurro constante, e o toma lá da cá abriu as portas sob esse céu cinza que parecia querer desacelerar tudo, mas desacelerar nunca foi uma opção real naquele lugar onde o movimento se tornara uma espécie de linguagem própria, e Mário Jorge chegou mais cedo do que o habitual, talvez por ansiedade, talvez por hábito. Talvez porque sentisse que o restaurante entrava em uma fase em que cada detalhe exigia atenção redobrada.
E ao caminhar pelo salão vazio percebeu que o som da chuva contra as janelas criava um ritmo diferente, quase introspectivo, como se o espaço estivesse respirando mais devagar antes de retomar a agitação costumeira, e ele, por um instante raro, não falou grosso, apenas observou as mesas, as cadeiras, o balcão, como se tentasse enxergar o restaurante sem o ruído constante que normalmente definia. E então Rita entrou com um guarda-chuva molhado e uma expressão pensativa, comentando que dias de chuva traziam clientes diferentes, gente que buscava abrigo e talvez conversas mais longas, e isso poderia mudar o tom da noite, e Copelli apareceu logo depois, falando sobre a chuva como se fosse um sinal de renovação, insistindo que o restaurante deveria aproveitar a atmosfera para criar algo especial, talvez um prato do dia inspirado no clima, enquanto Arnaldo, já na cozinha, avaliava ingredientes com a seriedade de quem encara cada refeição como uma oportunidade de reafirmar princípios, e Buzena, com seu ritmo calmo, secava o chão perto da entrada e murmurava algo sobre como a água sempre encontra seu caminho, lembrando que o restaurante também precisava se adaptar às correntes que surgiam, e assim o dia começou a se formar com uma energia diferente, menos explosiva, mais contida, mas ainda assim vibrante, e à medida que a tarde avançava e a chuva persistia, os primeiros clientes chegaram, trazendo consigo o cheiro de rua molhada e a vontade de permanecer em um lugar acolhedor. E o toma lá da cá respondeu com seu habitual barulho organizado, panelas chiando, vozes se cruzando, pedidos sendo anotados com rapidez, e Mário Jorge, embora ainda sentisse a pressão de manter tudo funcionando, percebeu que a chuva criava um tipo de intimidade entre as pessoas, como se o restaurante se tornasse um refúgio temporário contra o mundo exterior, e isso fez falar grosso com menos intensidade, permitindo que a equipa encontrasse um ritmo próprio, e Rita aproveitou o momento para conversar mais com os clientes, criando conexões que iam além do cardápio, enquanto Copelli narrava histórias improvisadas sobre o restaurante e suas supostas origens lendárias, Arnaldo se concentrava em preparar pratos que aquecessem não apenas o corpo, mas também o humor, e Buzena circulava com a serenidade de quem acredita que cada dia tem sua própria melodia, e no meio dessa tarde chuvosa, um grupo de visitantes inesperados entrou, trazendo consigo um ar de curiosidade e uma energia ligeiramente nervosa, como se estivessem ali não apenas para comer, mas para observar, e isso reacendeu em Mário Jorge a sensação de estar sendo avaliado, mesmo sem a presença explícita de críticos, e por um momento ele voltou a falar grosso, ajustando a equipe, reforçando procedimentos, tentando garantir que o restaurante mantivesse sua essência sem perder eficiência. E Rita percebeu a mudança e lançou um olhar que misturava compreensão e leve ironia, como se dissesse que o equilíbrio entre firmeza e confiança ainda era um aprendizado em andamento, e Copélia, alheia à tensão, continuava a circular com entusiasmo, enquanto Arnaldo defendia a cozinha como um território inviolável e Buzena observava tudo com sua calma habitual, e à medida que a noite se aproximava, a chuva começou a diminuir, deixando no ar uma sensação de transição, como se o restaurante tivesse passado por um pequeno teste de adaptação e os clientes, aquecidos pela comida e pelas conversas, permaneciam mais tempo nas mesas, criando uma atmosfera de convivência prolongada que reforçava a identidade do toma lá da cá como um espaço de encontro e improviso, e Mário Jorge, ao observar o salão cheio, percebeu que o restaurante não precisava se transformar para agradar a todos, apenas precisava continuar sendo fiel àquilo que o tornava único, e essa percepção trouxe uma tranquilidade rara. Uma sensação de que falar grosso podia ser apenas uma ferramenta ocasional, não uma necessidade constante, e quando a noite finalmente se encaminhou para o fim, o cansaço era evidente, mas também havia uma sensação de equilíbrio alcançado, como se o restaurante tivesse aprendido algo com a chuva, com os clientes, com a própria capacidade de se ajustar sem perder a identidade, e ao fechar as portas, Mário Jorge reuniu a equipe por um instante, agradecendo o esforço coletivo e lembrando que o toma lá da cá era, acima de tudo, um lugar construído por vozes, por histórias e por uma teimosia compartilhada em continuar funcionando apesar das incertezas, e Rita respondeu com um comentário bem-humorado. Copélia sugeriu novas ideias para dias chuvosos, Arnaldo reafirmou seu compromisso com a qualidade e Buzena comentou que a água havia levado embora parte da tensão acumulada, deixando espaço para novas correntes, e assim a sexta parte dessa história se encerrou com o restaurante ainda vibrante, ainda imperfeito, ainda cheio de vida, porque no toma lá da cá cada dia trazia um ritmo diferente, e falar grosso continuava sendo apenas uma das muitas maneiras de manter o coração do lugar batendo forte. O sol voltou com força no dia seguinte, como se quisesse compensar a chuva persistente da véspera, e a claridade intensa atravessou as janelas do toma lá da cá iluminando cada detalhe do salão, revelando marcas de uso nas mesas, pequenas imperfeições nas paredes e aquele ar de lugar vivido que nunca fora escondido.
Porque ali a aparência sempre fora menos importante do que a energia que mantinha tudo em movimento, e Mário Jorge chegou com a sensação de que algo estava mudando, não de forma dramática, mas como uma maré lenta que altera o desenho da praia sem que se perceba de imediato, e ele abriu a porta principal com o gesto automático de quem repete o mesmo ritual há anos, mas desta vez parou por um instante antes de entrar, observando a rua, o movimento de pessoas, o som distante de conversas e motores, e pensando que o restaurante, de alguma forma, estava mais conectado ao mundo do que antes. E essa conexão trazia tanto oportunidades quanto novas pressões, e quando finalmente entrou, encontrou Rita já organizando o balcão com a eficiência habitual, Copélia falando sobre ideias de eventos temáticos que poderiam atrair ainda mais público, Arnaldo revisando ingredientes com o olhar atento de quem nunca relaxa completamente, e Buzena limpando as mesas com a tranquilidade de quem sabe que cada gesto simples também sustenta o funcionamento de tudo. E assim a manhã começou a se desenrolar com uma energia que misturava rotina, expectativa, e ao longo das primeiras horas surgiram conversas sobre a crescente atenção que o Toma lá da cá vinha recebendo, comentários de clientes que chegavam já conhecendo histórias do lugar, perguntas sobre a carta do crítico e até sugestões de possíveis melhorias, e isso criou um ambiente curioso, porque o restaurante sempre foi um espaço de espontaneidade e agora precisava lidar com uma espécie de visibilidade contínua, e Mário Jorge, ao perceber essa mudança, sentiu novamente a necessidade de falar grosso, não por medo, mas para reafirmar a identidade do lugar, para lembrar a todos que o Toma lá da cá não podia se transformar em algo rígido demais, e Rita concordou em parte, mas lembrou que crescer também exigia adaptação, Copélia reagiu com entusiasmo às possibilidades de expansão, Arnaldo manteve o foco na cozinha como o coração do restaurante, e Buzena observava com um sorriso discreto, comentando que correntes mais fortes exigiam nadadores mais atentos, e ninguém sabia exatamente o que ela queria dizer, mas a frase ficou no ar como um lembrete silencioso de que o equilíbrio era sempre provisório, e à medida que a tarde avançava, o restaurante começou a se encher mais rapidamente do que o habitual, com novos rostos se misturando aos clientes antigos, criando uma dinâmica interessante em que histórias se cruzavam e expectativas se encontravam. E no meio dessa movimentação surgiu um pedido especial de um grupo que queria experimentar algo que representasse o espírito do Toma lá da cá, e isso gerou uma pequena crise criativa na cozinha, porque Arnaldo não gostava de transformar a comida em espetáculo, enquanto Copélia via ali uma oportunidade de criar algo memorável, e Mário Jorge, percebendo a tensão, falou grosso para organizar as ideias, mas logo suavizou o tom, sugerindo que o prato especial fosse resultado de colaboração, algo que refletisse a essência coletiva do restaurante. E assim a equipe se reuniu por alguns minutos em uma conversa rápida e intensa, decidindo criar um prato que misturava elementos clássicos do cardápio com toques improvisados, e quando o prato finalmente saiu da cozinha e foi servido, houve um momento de expectativa compartilhada e a reação dos clientes foi positiva, não por ser perfeito, mas por carregar uma autenticidade que parecia refletir a alma do lugar, e isso trouxe um alívio coletivo, reforçando a ideia de que o Toma lá da cá podia evoluir sem perder sua identidade, e Mário Jorge, ao observar o salão cheio e ouvir o burburinho de conversas e risadas, percebeu que falar grosso continuava sendo parte de sua natureza, mas que a verdadeira força do restaurante estava na capacidade de adaptação e na confiança mútua que mantinha a equipe unida, e Rita, ao encerrar um atendimento com um comentário bem-humorado, lançou um olhar que sugeria que as mudanças estavam sendo assimiladas com mais naturalidade. Copélia já pensava em novos projetos. Arnaldo mantinha sua vigilância culinária e Buzena continuava a circular com a serenidade de quem acredita que tudo encontra seu lugar no tempo certo, e assim a noite avançou com uma sensação de crescimento silencioso, não explosivo, mas constante, como se o Toma lá da cá estivesse expandindo sua presença sem perder o ritmo interno que sempre definiu, e quando as luzes começaram a se apagar e o último cliente saiu, o restaurante ficou envolto em um silêncio raro, e Mário Jorge, apoiado no balcão, refletiu sobre o caminho percorrido, percebendo que o lugar continuava sendo imperfeito, barulhento e imprevisível, mas também resistente, autêntico e cheio de vida, e talvez fosse justamente essa combinação que o mantinha de pé, e enquanto a equipe se despedia com comentários e planos para o dia seguinte, ficou claro que a história ainda tinha muitos capítulos pela frente, porque no Toma lá da cá cada dia era apenas mais uma variação do mesmo tema, a arte de continuar falando, improvisando e vivendo, mesmo quando o mundo ao redor parecia exigir definições mais claras, e assim a sétima parte se encerrou com o restaurante ainda pulsando, ainda em movimento, ainda fiel à sua voz, porque falar grosso, no fundo, era apenas uma das muitas maneiras de afirmar que o Toma lá da cá continuava ali, firme, caótico e indispensável para todos que faziam parte dele.
A semana avançava e o toma lá da cá parecia entrar em um ritmo que misturava rotina e transformação, como se o restaurante estivesse aprendendo a respirar em um tempo ligeiramente diferente, mais consciente, sem perder a espontaneidade que sempre definira, e naquela tarde o calor voltava a se instalar com intensidade, trazendo consigo um movimento mais acelerado nas ruas e, inevitavelmente, dentro do salão, onde as mesas começaram a se preencher antes mesmo do horário habitual, e Mário Jorge, ao perceber o fluxo crescente, sentiu a velha tensão surgir no peito, não como um medo paralisante, mas como um lembrete constante de que aquele lugar dependia da energia de todos para continuar funcionando, e ele caminhou pelo restaurante com passos firmes, falando grosso em alguns momentos para organizar o trabalho, mas também tentando manter uma leveza recém-descoberta. Porque começava a entender que autoridade e confiança podiam coexistir e Rita, com sua habilidade de observar o ambiente, notou que os clientes pareciam mais atentos ao que acontecia ao redor, como se estivessem interessados não apenas na comida, mas na experiência completa de estar ali, e isso exigia um tipo diferente de presença por parte da equipe, algo que ia além da execução eficiente de tarefas, e Copélia, sempre pronta para abraçar novidades, começou a interagir com os clientes de forma ainda mais teatral, contando histórias sobre o restaurante, inventando anedotas e transformando cada mesa em um pequeno palco de improviso, enquanto Arnaldo, na cozinha, respondia à pressão com uma concentração quase artística, ajustando sabores, tempos e apresentações como se cada prato fosse uma declaração de identidade, e Buzena, com sua calma constante, mantinha o equilíbrio entre o salão e a cozinha, movendo-se com a precisão de quem sabe que pequenos gestos sustentam grandes estruturas. E no meio dessa dinâmica crescente, surgiu a notícia de que um grupo de visitantes influentes da região planejava jantar ali naquela noite, não exatamente como críticos formais, mas como pessoas cujas opiniões circulavam com rapidez e impacto, e isso reacendeu no grupo uma sensação de prova iminente, e Mário Jorge, ao ouvir a notícia, respirou fundo antes de falar, escolhendo um tom firme, mas menos rígido do que em outros tempos, lembrando a todos que o toma lá da cá não precisava provar perfeição, apenas autenticidade. E Rita concordou com um aceno silencioso, Copélia se empolgou com a ideia de impressionar os visitantes. Arnaldo reforçou a importância da consistência culinária e Buzena comentou que correntes mais fortes exigiam confiança no próprio nado, e assim a preparação para a noite ganhou um tom de concentração coletiva, com cada membro da equipa ajustando detalhes, revisando procedimentos e, ao mesmo tempo, mantendo o espírito improvisado que sempre fora a marca do restaurante. E quando os visitantes finalmente chegaram, trazendo consigo uma mistura de curiosidade e expectativa, o salão já estava vibrante, com conversas cruzadas, risadas e o som constante de talheres e pratos, e Mário Jorge os recebeu com a cordialidade firme de quem sabe que a primeira impressão importa, mas que a experiência completa é o que realmente fica, e ao longo da noite os pedidos se sucederam com um ritmo intenso, a cozinha funcionou como um organismo sincronizado, o salão se manteve animado e, apesar de pequenos contratempos inevitáveis, a energia geral permaneceu positiva e os visitantes pareciam apreciar não apenas a comida, mas a atmosfera, a sensação de estar em um lugar onde as pessoas falavam alto, se moviam rápido e ainda assim conseguiam criar um ambiente acolhedor, e isso trouxe um alívio discreto para a equipe, que continuou a trabalhar com dedicação até o final da noite, quando os últimos clientes se despediram e o silêncio voltou a ocupar o espaço por alguns minutos preciosos. E Mário Jorge, apoiado no balcão, percebeu que o restaurante estava atravessando uma fase de reconhecimento gradual, não explosivo, mas consistente, e que isso exigia equilíbrio entre manter a essência e aceitar mudanças. E Rita comentou que talvez o toma lá da cá estivesse finalmente sendo visto como algo mais do que um lugar caótico, Copélia já planejava novas ideias para aproveitar o momento, Arnaldo reafirmava seu compromisso com a qualidade e Buzena observava com seu sorriso tranquilo, dizendo que o rio estava mais largo, mas ainda corria na mesma direção, e assim a oitava parte dessa história se encerrou com o restaurante ainda de pé, ainda barulhento, ainda cheio de vida, porque no toma lá da cá cada noite trazia uma nova combinação de desafios e conquistas, e falar grosso continuava sendo apenas uma das muitas formas de manter o ritmo de um lugar que se recusava a perder sua voz, mesmo quando o mundo ao redor começava a prestar mais atenção. O ritmo do toma lá da cá parecia agora avançar como uma corrente contínua, um fluxo de dias e noites que se misturavam sem divisões claras, e naquela manhã específica o ar carregava uma eletricidade sutil, como se algo estivesse prestes a acontecer mesmo que ninguém soubesse exatamente o quê, e Mário Jorge acordara mais cedo, com a sensação de que o restaurante não era apenas um lugar de trabalho, mas um organismo vivo que exigia atenção constante, e ao chegar encontrou o salão ainda vazio, as
Cadeiras alinhadas, o silêncio pairando como um palco antes do espetáculo, e por alguns segundos ficou ali, observando, tentando ouvir o eco das vozes da noite anterior, como se quisesse entender melhor o caminho que o toma lá da cá estava percorrendo, e quando Rita entrou com seu passo firme e olhar atento, trazendo café e comentários rápidos sobre o movimento crescente do bairro. A rotina começou a se reativar e Copélia apareceu logo depois, já falando sobre ideias de divulgação espontânea. Histórias que poderia contar aos clientes, possíveis eventos que manteriam o restaurante em evidência sem transformá-lo em algo artificial, enquanto Arnaldo, na cozinha, mantinha sua postura concentrada, revisando ingredientes, testando combinações e lembrando a todos que o sabor precisava continuar sendo a base de tudo, e Buzena, com sua calma habitual, circulava entre os espaços como se estivesse alinhando energias invisíveis, comentando que cada fase trazia sua própria corrente e que era preciso nadar sem perder o fôlego, e ninguém sabia exatamente como interpretar isso, mas a frase ficou no ar como um lembrete de que o equilíbrio era sempre dinâmico, e ao longo da manhã começaram a chegar mensagens de clientes antigos e novos, alguns confirmando reservas, outros apenas comentando sobre o restaurante, e essa mistura de familiaridade e novidade criava uma atmosfera curiosa. Porque o toma lá da cá sempre fora um lugar de encontros espontâneos, e agora começava a ser também um destino planejado, e Mário Jorge, ao perceber essa mudança, sentiu a necessidade de reforçar a identidade do lugar e falou grosso em alguns momentos para manter a organização, mas também fez questão de lembrar a equipe de que o restaurante precisava continuar sendo autêntico, sem se transformar em algo rígido demais, e Rita concordou com um comentário breve. Copélia reagiu com entusiasmo às possibilidades de crescimento, Arnaldo manteve o foco na consistência culinária e Buzena observou com seu sorriso tranquilo, e assim o dia avançou com um movimento constante, mesas sendo ocupadas, pedidos sendo feitos, histórias sendo contadas, e no meio dessa dinâmica surgiu a notícia de que um evento comunitário no bairro poderia trazer ainda mais visitantes naquela noite, o que reacendeu a sensação de que o toma lá da cá estava se tornando um ponto de referência maior do que antes. E isso trouxe tanto entusiasmo quanto preocupação, porque mais visibilidade significava mais expectativas, e Mário Jorge, ao ouvir a notícia, respirou fundo e decidiu reunir a equipe por alguns minutos, não para impor regras rígidas, mas para alinhar intenções, lembrando que o restaurante sempre funcionara melhor quando todos trabalhavam em sintonia, e embora falasse com firmeza, havia em seu tom uma honestidade que se tornara mais frequente, e Rita percebeu isso, respondendo com um comentário menos irónico do que o habitual, enquanto Copélia já imaginava formas de receber o público adicional com criatividade. Arnaldo reforçava a importância de manter a qualidade mesmo sob pressão, e Buzena lembrava que correntes mais fortes exigiam atenção, não medo, e quando a noite chegou o restaurante se encheu rapidamente, com clientes novos e antigos se misturando em um ambiente vibrante, e o barulho característico do toma lá da cá voltou a preencher o espaço, criando aquela sensação de caos organizado que, de alguma forma, sempre funcionava, e Mário Jorge circulava pelo salão com passos firmes, falando grosso quando necessário, mas também sorrindo mais, interagindo com os clientes e reforçando a ideia de que o restaurante era um lugar de convivência genuína, e Rita coordenava o atendimento com eficiência, Copélia animava o ambiente com suas histórias, Arnaldo comandava a cozinha com precisão e Buzena mantinha o equilíbrio emocional do grupo, e apesar de alguns contratempos inevitáveis, a noite se desenrolou com uma energia positiva, e quando o evento no bairro trouxe ainda mais gente, o restaurante se adaptou, reorganizando mesas, ajustando pedidos e mantendo o ritmo, e ao final da noite, quando as portas se fecharam e o silêncio voltou por alguns instantes, a equipe se reuniu com uma sensação de realização, como se tivesse atravessado mais uma etapa de um processo contínuo de crescimento, e Mário Jorge, apoiado no balcão, percebeu que o toma lá da cá estava se tornando algo maior do que apenas um restaurante, um ponto de encontro onde histórias, vozes e experiências se cruzavam de maneira única, e talvez fosse justamente essa combinação de caos e autenticidade que o mantinha vivo, e Rita comentou que o lugar estava encontrando um novo equilíbrio. Copélia já pensava em novos projetos, Arnaldo reafirmava seu compromisso com a qualidade e Buzena observava com seu olhar sereno, dizendo que o rio continuava a correr. E assim a nona parte dessa história se encerrou com o toma lá da cá ainda pulsando, ainda imperfeito, ainda cheio de vida, porque naquele lugar cada dia era apenas mais um capítulo de uma narrativa em constante construção, e falar grosso continuava sendo apenas uma das muitas maneiras de manter o ritmo de um espaço que se recusava a perder sua voz, mesmo quando o mundo ao redor começava a ouvir com mais atenção.
Naquela manhã abafada em que o prédio inteiro parecia respirar pelo mesmo pulmão cansado, Mário Jorge acordou antes do despertador porque o silêncio incomum do apartamento ao lado lhe pareceu suspeito, e em Vila Isabel o silêncio sempre era mais barulhento do que qualquer discussão, então ele ficou deitado por alguns segundos olhando para o teto, escutando o rangido do ventilador e tentando decifrar se aquilo era apenas o prenúncio de mais um dia caótico ou o começo de algo que mudaria o tom das conversas no bar do seu Tavares. Quando finalmente se levantou, encontrou Celinha já na cozinha, mexendo o café com uma seriedade quase cerimonial, como se cada volta da colher fosse um plano secreto que ela ainda não havia decidido se iria executar, e ao vê-lo, ergueu as sobrancelhas e disse com aquela voz firme que misturava carinho e impaciência que ele não podia fingir que não tinha ouvido o que havia acontecido na noite anterior no condomínio, porque o porteiro havia contado a ela, e se o porteiro contou, então era oficial, e se era oficial, Mário Jorge precisava tomar uma posição, pois, segundo ela, a vida de um homem se mede pelas vezes em que ele decide falar grosso e pelas vezes em que ele se esconde atrás de uma piada mal contada. Ele tentou responder com humor, como sempre fazia, dizendo que falar grosso de manhã cedo dava azia, mas ela não riu. E isso foi suficiente para que ele percebesse que o dia exigiria dele algo mais do que ironia. Ao sair para a rua, encontrou Buzena encostada no portão, olhando para o celular com a expressão de quem está decifrando um enigma existencial, e ao notar a presença de Mário Jorge, guardou o aparelho e começou a relatar, com o seu sotaque característico e uma teatralidade involuntária, que o prédio estava prestes a enfrentar uma crise diplomática interna. Porque o síndico havia decidido impor novas regras de convivência que incluíam um horário limite para conversas no corredor, um controle mais rígido sobre visitas e, pior de tudo, a proibição de deixar cadeiras na calçada durante a noite, o que para os moradores mais antigos era praticamente um atentado cultural. Mário Jorge ouviu tudo com atenção, tentando manter a expressão neutra, mas por dentro já imaginava as discussões que se seguiriam, as reuniões intermináveis e as pequenas alianças que surgiriam entre vizinhos que mal se cumprimentavam até o dia anterior, e pensou que talvez aquele fosse o momento em que ele realmente precisaria falar grosso, não no sentido de gritar, mas no sentido de assumir um papel que sempre evitara, o de mediador involuntário das tensões do prédio. No caminho para o trabalho, cruzou com seu Tavares abrindo o bar mais cedo do que o habitual, e o dono do estabelecimento, com seu olhar astuto e sua voz rouca, comentou que quando as pessoas começam a discutir sobre cadeiras na calçada, é porque estão com medo de discutir sobre coisas maiores, e Mário Jorge concordou em silêncio, percebendo que havia algo de verdadeiro naquela observação aparentemente casual. No escritório, a atmosfera também parecia carregada, como se as preocupações domésticas tivessem se infiltrado nos computadores e nas mesas de trabalho, e quando o chefe chamou todos para uma reunião inesperada, ele já sabia que não seria um encontro breve, mas não imaginava que seria convidado a liderar um projeto que exigiria exatamente o tipo de firmeza que Celinha havia cobrado naquela manhã. A notícia caiu sobre ele como uma mistura de responsabilidade e oportunidade, e enquanto os colegas o observavam, esperando sua reação, ele sentiu que o universo estava conspirando para colocá-lo em situações em que falar grosso não seria uma escolha, mas uma necessidade, e isso o fez lembrar de todas as vezes em que preferiu a piada ao confronto, a ironia à clareza, a fuga à decisão. Ainda assim, aceitou o desafio porque sabia que recusar seria admitir que continuaria vivendo na zona de conforto que já não o satisfazia. Ao voltar para casa no fim do dia, encontrou o prédio em ebulição, com grupos de moradores conversando no hall, gesticulando e trocando opiniões como se estivessem em um parlamento improvisado, e ao vê-lo entrar, vários rostos se voltaram para ele, como se sua presença fosse de alguém que poderia, de alguma forma, organizar o caos, e isso o deixou ao mesmo tempo orgulhoso e apreensivo. Celinha apareceu ao seu lado e, sem dizer nada, segurou seu braço, um gesto simples que lhe deu a coragem necessária para atravessar o corredor e se juntar à discussão, e quando finalmente falou, não gritou, não bateu na mesa, mas escolheu as palavras com uma firmeza que surpreendeu até si mesmo, propondo que todos se reunissem de maneira organizada para ouvir as preocupações uns dos outros antes de tomar qualquer decisão precipitada. O silêncio que se seguiu foi breve, mas significativo, e aos poucos as vozes começaram a se ajustar ao tom que ele havia estabelecido, transformando o tumulto em uma conversa mais estruturada, e naquele momento ele percebeu que falar grosso não era necessariamente elevar o volume, mas assumir a responsabilidade pelo rumo da conversa, pelo clima do ambiente, pela possibilidade de que as pessoas se escutassem de verdade. Buzena, observando a cena de longe, comentou com seu Tavares que talvez
Aquele fosse o começo de uma nova fase para todos, uma fase em que as pequenas crises serviriam como ensaios para desafios maiores, e Mário Jorge, sem ouvir exatamente o que ela disse, sentiu algo parecido, uma sensação de que estava, finalmente, ocupando um espaço que sempre esteve disponível, mas que ele evitara por medo de não estar à altura. A reunião improvisada terminou com a promessa de um encontro formal no fim de semana, e quando o prédio voltou a um estado de relativa calma, ele subiu as escadas ao lado de Celinha, que o olhava com um misto de orgulho e curiosidade, como se estivesse redescobrindo o homem com quem dividia a vida, e ao entrar no apartamento, ela perguntou, com um sorriso leve, se ele pretendia continuar falando grosso daquele jeito ou se aquilo havia sido apenas um momento isolado, e ele respondeu que não. Sabia, mas que talvez estivesse na hora de descobrir até onde poderia ir se deixasse de se esconder atrás do humor e assumisse, de vez, a responsabilidade por suas próprias decisões. Naquela noite, enquanto o ventilador continuava a girar e a cidade lá fora se preparava para mais um dia de barulho e movimento, Mário Jorge ficou acordado por alguns minutos, pensando nas mudanças que estavam acontecendo dentro e fora dele, e percebeu que a verdadeira transformação não vinha de grandes gestos, mas de pequenas escolhas repetidas, de conversas em que se decide ouvir antes de responder, de momentos em que se escolhe a clareza em vez da evasão, e assim, com a sensação de que o dia seguinte traria novos desafios e novas oportunidades de testar essa versão mais firme de si mesmo, ele finalmente adormeceu, sem saber que as decisões que tomaria nas próximas horas colocariam à prova não apenas sua capacidade de falar grosso, mas também sua habilidade de manter o coração aberto em meio às inevitáveis confusões que sempre surgem quando as pessoas decidem, finalmente, dizer o que realmente pensam. O sábado chegou com um calor que parecia colar as paredes do prédio umas nas outras, e desde cedo Mário Jorge percebeu que a reunião formal prometida para aquela tarde não seria apenas mais um encontro de vizinhos reclamando do barulho e de cadeiras na calçada, mas um verdadeiro teste de liderança improvisada que ele, sem querer, havia aceitado quando decidiu falar com firmeza na noite anterior. Enquanto tomava café com Celinha, que organizava a mesa com um zelo quase estratégico, ele tentava imaginar todos os cenários possíveis, desde discussões acaloradas até reconciliações inesperadas, e pensava em como, de alguma forma, o prédio havia se transformado em um pequeno universo onde cada morador carregava suas próprias frustrações e esperanças, e onde qualquer decisão coletiva poderia reverberar como uma tempestade ou como uma brisa suave dependendo de como fosse conduzida. Celinha, percebendo a inquietação dele, comentou que às vezes o segredo não era falar mais alto, mas falar no momento certo, e que talvez o verdadeiro desafio daquela reunião não fosse convencer os outros, mas fazer com que todos se sentissem ouvidos, uma tarefa que exigia mais paciência do que coragem, e Mário Jorge concordou, embora por dentro soubesse que paciência nunca fora seu ponto forte. Especialmente quando se tratava de conflitos que pareciam simples à primeira vista, mas que escondiam camadas de ressentimento acumuladas ao longo de anos de convivência forçada. Antes de descer, ele passou pelo espelho do corredor e se observou por alguns segundos, como se tentasse identificar no próprio rosto sinais de uma autoridade recém-descoberta, mas tudo o que viu foi o mesmo homem de sempre, com olheiras discretas e uma expressão que misturava humor e cansaço, e isso o tranquilizou de certa forma, porque significava que ele não precisava se transformar em outra pessoa para assumir aquele papel, bastava ser uma versão mais clara e decidida de si mesmo. No hall do prédio, as cadeiras já estavam dispostas em círculo, como em uma assembleia improvisada que lembrava mais uma reunião de família do que um encontro formal de condomínio, e aos poucos os moradores começaram a chegar, trazendo consigo não apenas suas opiniões, mas também suas histórias, suas mágoas e suas expectativas. Buzena foi uma das primeiras a aparecer, carregando uma bandeja com copos de plástico e uma garrafa de suco, como se quisesse garantir que, pelo menos, a reunião tivesse um mínimo de cordialidade, e ao ver Mário Jorge, piscou para ele com cumplicidade, como quem diz que estava ali para apoiar, mas também para observar de perto cada movimento. O síndico, um homem de postura rígida e olhar cansado, chegou em seguida, trazendo consigo uma pasta cheia de papéis que provavelmente continham as novas regras e regulamentos que haviam provocado tanta agitação, e quando se sentou, fez um breve discurso sobre a importância da ordem e da convivência pacífica, usando um tom que tentava ser conciliador, mas que soava levemente defensivo. Como se já esperasse resistência, Mário Jorge ouviu com atenção, percebendo que o problema não estava apenas nas regras em si, mas na forma como haviam sido apresentadas, sem diálogo prévio, sem espaço para que os moradores expressassem suas preocupações, e isso havia criado a sensação de imposição que agora precisava ser desfeita.
Quando chegou a sua vez de falar, ele respirou fundo e começou de maneira simples, agradecendo a presença de todos e reconhecendo que o prédio era mais do que um conjunto de apartamentos, era uma comunidade onde cada gesto, por menor que fosse, contribuía para o clima geral, e disse que entendia a necessidade de regras, mas que também acreditava na importância de construí-las juntos. Porque regras impostas sem conversa tendem a gerar resistência, enquanto regras discutidas coletivamente têm mais chances de serem respeitadas. Suas palavras, ditas com calma e firmeza, criaram um silêncio atento que o encorajou a continuar, e ele propôs que, em vez de discutir cada regra isoladamente, todos compartilhassem primeiro o que consideravam mais importante para o bem-estar do prédio, abrindo espaço para que as prioridades emergissem de forma orgânica. A proposta foi recebida com surpresa, mas também com curiosidade, e aos poucos as pessoas começaram a falar, primeiro de maneira tímida, depois com mais confiança, revelando preocupações que iam além das cadeiras na calçada e do horário de silêncio, como a sensação de insegurança à noite, a falta de comunicação entre vizinhos e a necessidade de pequenos gestos de solidariedade que haviam-se perdido com o tempo. Mário Jorge escutava atentamente, anotando mentalmente cada ponto, percebendo que o verdadeiro desafio não era resolver todos os problemas de uma vez, mas criar um ambiente em que as pessoas se sentissem parte da solução e não apenas alvo de regras. Em determinado momento, uma discussão mais acalorada surgiu entre dois moradores que discordavam sobre o uso do corredor para deixar bicicletas, e o tom começou a subir, ameaçando transformar a reunião em um confronto, mas antes que isso acontecesse, Mário Jorge interveio com uma firmeza tranquila, lembrando a todos que o objetivo ali não era vencer debates, mas encontrar caminhos que funcionassem para o coletivo, e sugeriu que eles tentassem imaginar como gostariam que o prédio fosse daqui a um ano se todos colaborassem, uma pergunta que, embora simples, deslocou o foco da discussão do conflito imediato para uma visão de futuro compartilhada. A partir daí, a conversa ganhou um tom mais construtivo, e o síndico, percebendo a mudança de clima, começou a se mostrar mais aberto a ajustes nas regras, reconhecendo que talvez tivesse sido precipitado ao anunciá-las sem consulta prévia, e propôs a criação de um pequeno grupo de moradores para revisar as normas e apresentar uma versão mais consensual na próxima reunião. Ideia que foi bem recebida e que acabou colocando Mário Jorge, para sua surpresa, no centro desse grupo, ao lado de Buzena e de outros dois vizinhos que demonstraram interesse em colaborar. Ao final da reunião, o ambiente era completamente diferente do início, com pessoas conversando de maneira mais leve, trocando sugestões e até rindo de algumas das tensões que, horas antes, pareciam intransponíveis, e Mário Jorge sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade, porque sabia que aquele era apenas o começo de um processo que exigiria continuidade, paciência e, acima de tudo, a disposição de manter o diálogo aberto mesmo quando surgissem novos conflitos. Celinha se aproximou dele enquanto as cadeiras eram recolhidas e comentou que ele havia encontrado o tom certo entre firmeza e escuta, algo que nem sempre era fácil, e ele respondeu que ainda estava aprendendo, mas que talvez o segredo fosse justamente esse, entender que falar grosso não significava endurecer o coração, e sim sustentar a clareza sem perder a empatia. Buzena, ouvindo a conversa, acrescentou que o prédio nunca tinha tido uma reunião tão produtiva e que, se dependesse dela, aquele seria o início de uma nova tradição, encontros regulares para alinhar expectativas e fortalecer laços, e Mário Jorge concordou, embora soubesse que manter aquele espírito exigiria esforço contínuo de todos. Ao subir para o apartamento, já no fim da tarde, ele sentiu cansaço físico e mental de quem passou horas mediante tensões, mas também uma satisfação silenciosa por perceber que havia contribuído para algo positivo, e enquanto se sentava no sofá, refletiu sobre como, às vezes, as maiores mudanças começam em espaços pequenos, em conversas aparentemente banais que, quando conduzidas com cuidado, podem transformar a dinâmica de um grupo inteiro. Celinha trouxe um copo de água e se sentou ao lado dele, e por alguns minutos ficaram em silêncio, compartilhando a sensação de que o dia havia sido mais importante do que parecia à primeira vista. Lá fora, o barulho habitual da rua começava a retornar, com crianças brincando, carros passando e vozes ecoando entre os prédios, e Mário Jorge pensou que aquele som, que antes lhe parecia apenas ruído, agora soava como o ritmo de uma comunidade viva, cheia de imperfeições, mas também de possibilidades, e se perguntou quais seriam os próximos desafios que surgiriam, tanto no prédio quanto no trabalho, onde o projeto recém-assumido também exigiria dele a mesma combinação de firmeza e escuta que havia exercitado ali. Percebeu que, de certa forma, as duas esferas de sua vida estavam se entrelaçando, oferecendo oportunidades constantes de praticar a versão mais consciente de si mesmo que começava a emergir.
Antes de dormir, já com a noite avançada e o ventilador girando em seu ritmo constante, ele revisitou mentalmente cada momento da reunião, cada palavra dita e cada silêncio compartilhado, tentando extrair lições que pudesse aplicar nos dias seguintes, e concluiu que a verdadeira autoridade não vinha de impor decisões, mas de criar espaços em que as decisões pudessem surgir de forma coletiva. Uma percepção que o deixou ao mesmo tempo animado e humilde, porque sabia que ainda teria muito a aprender e que nem sempre as coisas correriam tão bem quanto naquele dia. Ainda assim, sentia-se preparado para continuar tentando, para continuar falando com clareza e escutando com atenção, porque havia descoberto que essa combinação, por mais simples que parecesse, tinha o poder de transformar não apenas as relações ao seu redor, mas também a maneira como ele próprio se enxergava. Com esse pensamento, fechou os olhos e deixou que o sono chegasse lentamente, trazendo consigo a sensação de que estava no meio de uma jornada que ainda tinha muitos capítulos pela frente, cada um deles oferecendo novas oportunidades de testar sua capacidade de falar grosso sem perder a leveza, de assumir responsabilidades sem abrir mão do humor, de construir pontes em vez de muros e de descobrir, passo a passo, até onde poderia ir quando decidia realmente se envolver com as pessoas e os lugares que faziam parte de sua vida cotidiana. A segunda-feira amanheceu com um céu nublado que parecia prometer chuva e Mário Jorge saiu de casa com a sensação de que estava entrando em uma semana decisiva não apenas para o projeto no trabalho, mas também para a nova dinâmica que se instalara no prédio após a reunião de sábado, porque quando as pessoas começam a se escutar de verdade, algo muda no ar e essa mudança exige manutenção constante. Como uma planta que precisa de água e luz para não murchar enquanto caminhava pela calçada. Ainda úmida da madrugada, ele lembrava das conversas, dos olhares, das pequenas concessões que haviam sido feitas e pensava em como seria fácil deixar que tudo voltasse ao estado anterior se ninguém assumisse a responsabilidade de continuar alimentando aquele espírito de colaboração. No escritório, a atmosfera estava mais intensa do que de costume, com prazos se aproximando e expectativas se acumulando, e o projeto que ele havia aceitado liderar começava a revelar sua complexidade, exigindo decisões rápidas e uma comunicação clara entre pessoas que nem sempre estavam acostumadas a trabalhar juntas, o que o fez perceber que, de certa forma, o que havia praticado no condomínio seria útil ali também, porque liderar, em qualquer contexto, era menos sobre impor direções e mais sobre alinhar perspectivas. Ao reunir a equipe para a primeira reunião da semana, ele tentou aplicar o mesmo princípio de escuta que funcionara no prédio, convidando todos a compartilhar suas preocupações e ideias antes de definir os próximos passos, e embora alguns colegas tenham estranhado a abordagem inicial mais aberta, logo perceberam que aquilo facilitava a identificação de problemas e a construção de soluções mais consistentes. No meio da manhã, recebeu uma mensagem de Celinha avisando que o grupo de moradores responsável por revisar as regras do condomínio havia criado um chat para organizar sugestões e que já havia uma lista crescente de pontos a discutir, desde a organização do lixo até a criação de um mural de avisos mais claro, e ele sorriu ao ler aquilo, porque significava que o movimento iniciado no sábado estava ganhando continuidade e respondeu que tentaria participar das conversas ao longo do dia mesmo. Com a agenda cheia, essa sobreposição de responsabilidades, longe de ser um peso, parecia energizá-lo, como se finalmente estivesse usando habilidades que antes permaneciam adormecidas. Na hora do almoço, encontrou um colega que, ao saber de seu novo papel de liderança, comentou que sempre o viu como alguém bem-humorado, mas não necessariamente como alguém disposto a assumir o comando, e Mário Jorge riu, dizendo que ele mesmo se surpreendia com as mudanças recentes, mas que talvez todos carregassem versões de si mesmos que só emergiam quando as circunstâncias pediam. E aquela conversa casual lhe deu a sensação de que estava sendo percebido de uma maneira diferente, o que trazia tanto satisfação quanto uma leve pressão para corresponder às expectativas. De volta ao trabalho, enfrentou uma situação delicada quando 2 membros da equipe entraram em desacordo sobre a melhor estratégia para uma etapa importante do projeto e o tom começou a subir, lembrando-lhe das tensões do condomínio, mas em vez de intervir com pressa, ele pediu que cada um explicasse não apenas o que defendia, mas porque considerava aquilo importante e, ao fazer isso, abriu espaço para que as motivações por trás das posições viessem à tona, revelando que ambos estavam preocupados com a qualidade final apenas a partir de perspectivas diferentes. Ao reconhecer essa intenção comum, conseguiu direcionar a conversa para uma solução híbrida que aproveitava o melhor de cada proposta e, ao final da reunião, os 2 colegas agradeceram pela mediação, um gesto simples que reforçou nele a ideia de que firmeza e escuta podiam caminhar juntas em qualquer ambiente.
No fim do expediente, já com a cabeça cheia de decisões e planejamentos, ele voltou para casa pensando em como equilibrar todas essas demandas sem se perder e, ao entrar no prédio, encontrou Bozena no hall, segurando uma prancheta e organizando as sugestões dos moradores com uma dedicação quase profissional, e ela contou que o grupo estava avançando bem, mas que surgiam divergências sobre detalhes que, embora parecessem pequenos, carregavam significados simbólicos para alguns, como a cor das cadeiras permitidas na calçada ou o horário exato para recolhê-las, e Mário Jorge percebeu que, mais uma vez, o desafio não era o objeto da discussão, mas o que ele representava para cada pessoa. Juntos, subiram até o apartamento de Dona Álvara, que havia se oferecido para ajudar na revisão das regras. E passaram a próxima hora conversando sobre como transformar as sugestões em um documento claro e equilibrado, algo que refletisse a diversidade de opiniões sem se tornar confuso. Durante a conversa, surgiram histórias antigas do prédio, lembranças de tempos em que os moradores se reuniam com mais frequência e de como certas tradições haviam-se perdido ao longo dos anos, e Mário Jorge sentiu que aquelas memórias eram importantes para entender o presente, porque revelavam que o espírito de comunidade já existira ali e podia ser resgatado com cuidado e intenção. Ao final da reunião improvisada, combinaram de apresentar uma proposta inicial no próximo encontro geral e, ao se despedir, ele sentiu que, embora o caminho fosse longo, havia uma base sólida sendo construída. De volta ao apartamento, Celinha recebeu com um sorriso cansado, mas satisfeito, e comentou que estava orgulhosa da maneira como ele vinha lidando com tudo, equilibrando trabalho e vida no condomínio com uma maturidade que ela sempre soube que ele tinha, mas que talvez ele próprio não reconhecesse, e Mário Jorge respondeu que ainda estava aprendendo. Que cada dia trazia novos desafios e que nem sempre se sentia seguro, mas que a sensação de estar contribuindo para algo maior motivava. Sentaram-se no sofá e conversaram sobre o dia, trocando impressões e planejando a semana, e naquele momento de tranquilidade, ele percebeu que as mudanças externas estavam refletindo em seu mundo interno, trazendo uma clareza que antes lhe faltava. Antes de dormir, abriu o chat do grupo de moradores e leu as mensagens que haviam-se acumulado, sugestões, dúvidas, pequenas discordâncias e também elogios pela iniciativa coletiva, e respondeu algumas delas com cuidado, tentando manter o tom construtivo que havia sido estabelecido desde o início, porque sabia que a maneira como as pessoas se comunicavam ali influenciaria o clima geral do prédio. Ao fechar o celular, ficou alguns minutos olhando para o teto, ouvindo o ventilador e pensando em como a vida, às vezes, nos coloca em posições que não planejamos, mas que acabam revelando partes de nós que estavam prontas para emergir. Com essa reflexão, deixou que o cansaço do dia o envolvesse, sentindo que estava no meio de um processo de crescimento que exigia constância e paciência, mas que também trazia recompensas silenciosas, como a sensação de pertencimento de propósito, e adormeceu com a certeza de que os próximos dias continuariam a testar sua capacidade de falar com clareza. Ouvir com atenção e manter o equilíbrio entre firmeza e leveza, porque agora sabia que esse era o caminho que havia escolhido e que cada passo, por menor que fosse, contribuía para a construção de uma vida mais consciente e conectada com as pessoas ao seu redor. Na quarta-feira, quando o céu finalmente se abriu depois de 2 dias de nuvens indecisas, Mário Jorge saiu de casa com a sensação de que algo estava prestes a mudar novamente, não de forma abrupta, mas como aquelas viradas de vento que só se percebem quando já alteraram a direção das folhas nas árvores da rua, e enquanto caminhava em direção ao trabalho, lembrava das conversas recentes no grupo do condomínio, das mensagens trocadas com a equipe do projeto e da maneira como as duas esferas de sua vida pareciam agora entrelaçadas por um mesmo fio de responsabilidade e descoberta pessoal, como se cada decisão tomada em um lugar ecoasse no outro. Ao chegar ao escritório, encontrou um e-mail do chefe solicitando uma apresentação mais detalhada sobre o andamento do projeto, algo que exigiria não apenas organização de dados, mas também clareza de comunicação e confiança na própria liderança. E ele respirou fundo antes de começar a preparar os slides, lembrando-se de que, nos últimos dias, havia aprendido que falar com firmeza não significava impor ideias, mas sustentar uma visão com transparência e abertura para contribuições. Durante a manhã, reuniu a equipe para revisar os pontos principais da apresentação e percebeu que, ao dar espaço para que todos participassem, surgiu um senso de pertencimento que tornava o trabalho mais fluido, e quando um dos colegas sugeriu uma mudança significativa na estrutura do projeto, ele não reagiu com resistência imediata, como talvez fizesse no passado, mas pediu que explicasse melhor a proposta, descobrindo que a ideia poderia, de fato, melhorar o resultado final. Esse tipo de escuta ativa, que vinha praticando no condomínio e agora aplicava no trabalho, parecia criar uma ponte entre ambientes diferentes, mostrando-lhe que as habilidades humanas são, muitas vezes, transferíveis de um contexto para outro.
No meio da tarde, recebeu uma mensagem de Bozena informando que alguns moradores estavam ansiosos para ver a versão preliminar das novas regras e que havia surgido um pequeno mal-entendido sobre o uso do terraço comum, algo que poderia gerar atrito se não fosse tratado com cuidado, e Mário Jorge respondeu que passaria pelo prédio mais cedo para conversar com os envolvidos, percebendo que, mesmo com a agenda cheia, precisava manter a presença naquele processo coletivo que ajudara a iniciar ao sair do trabalho, levou consigo a sensação de que estava equilibrando pratos em movimento, mas, em vez de sentir-se sobrecarregado, experimentava uma espécie de energia tranquila, como se cada desafio fosse também uma oportunidade de praticar a versão mais consciente de si mesmo que vinha emergindo. No prédio, encontrou um grupo de moradores no hall, discutindo de maneira animada, mas não hostil, sobre o terraço e o uso de horários para pequenas reuniões e atividades, e ao se aproximar, foi recebido com sorrisos e comentários que misturavam brincadeiras e expectativas, sinal de que sua presença havia se tornado associada a uma certa capacidade de organizar conversas sem sufocar opiniões. Ele ouviu atentamente as preocupações de cada um, percebendo que o conflito não era tanto sobre o espaço físico, mas sobre a necessidade de se sentir respeitado e incluído, e sugeriu que criassem um calendário simples, acessível a todos, onde pudessem reservar o terraço para eventos específicos, mantendo horários livres para uso espontâneo, uma solução que parecia equilibrar organização e flexibilidade. A proposta foi bem recebida e, enquanto anotavam ideias em uma folha improvisada, Mário Jorge sentiu que aquele processo de construção coletiva estava fortalecendo não apenas as regras do prédio, mas também os laços entre as pessoas, criando um ambiente em que divergências podiam ser tratadas sem se transformarem em disputas pessoais. E isso fez refletir sobre como pequenas comunidades podem servir de laboratório para práticas de convivência que, em escala maior, parecem tão difíceis de implementar. Bozena, sempre observadora, comentou que nunca imaginou que discussões sobre cadeiras, terraço e horários poderiam aproximar tanto os vizinhos, e ele respondeu que talvez o segredo estivesse em perceber que, por trás de cada detalhe, havia uma oportunidade de diálogo e entendimento. Mais tarde, já em casa, Celinha perguntou como havia sido o dia e ele contou sobre o trabalho, a preparação da apresentação e a conversa no prédio, percebendo que, ao compartilhar essas experiências, consolidava em si mesmo a percepção de que estava em um processo de crescimento contínuo, um aprendizado que não vinha de cursos ou manuais, mas de situações reais que exigiam presença e autenticidade. Ela ouviu com atenção e disse que via nele uma segurança nova, não aquela que se impõe pela força, mas a que se constrói pela coerência entre palavras e ações, e Mário Jorge sorriu, agradecido pelo reconhecimento, mas também consciente de que ainda tinha muito a aprender. Antes de dormir, revisou a apresentação que faria no dia seguinte e leu novamente as sugestões dos moradores no chat, tentando manter tudo organizado em sua mente sem deixar que a ansiedade tomasse conta, e enquanto o ventilador girava no teto, pensou em como a vida, às vezes, nos coloca em papéis inesperados, convidando-nos a desenvolver habilidades que estavam adormecidas. E em como aceitar esses convites pode abrir caminhos que não imaginávamos. Sentiu que estava, de alguma forma, tornando uma ponte entre pessoas e ideias, alguém capaz de traduzir conflitos em conversas e de transformar tensões em possibilidades, e essa percepção lhe trouxe uma sensação de propósito que há muito não experimentava. Na manhã seguinte, ao acordar, encontrou uma mensagem no grupo do condomínio agradecendo pela mediação do dia anterior e confirmando que a proposta do calendário para o terraço havia sido aprovada de forma unânime, e isso lhe deu um impulso de confiança para enfrentar a apresentação no trabalho, onde também esperava criar um espaço de diálogo produtivo, ao chegar ao escritório. Sentiu o nervosismo natural de quem está prestes a falar diante de colegas e superiores, mas, ao começar a apresentação focou em transmitir não apenas dados e metas, mas também a visão coletiva que havia construído com a equipe e, à medida que falava, percebeu que as pessoas estavam engajadas, fazendo perguntas, oferecendo sugestões e demonstrando interesse genuíno pelo projeto. Ao final, recebeu feedback positivo e a confirmação de que estavam no caminho certo e, ao sair da sala de reunião, experimentou uma sensação de alinhamento entre suas ações e seus valores, algo que lhe parecia raro e precioso e que motivava a continuar investindo na prática de uma comunicação clara e empática em todos os aspectos de sua vida. No caminho de volta para casa, refletiu sobre como, em poucos dias, havia passado de alguém que evitava confrontos a alguém que os encarava como oportunidades de crescimento coletivo e, embora soubesse que nem sempre seria fácil, sentia-se mais preparado para lidar com os desafios que viriam.
À noite, sentado na varanda com Celinha, observando o movimento da rua e ouvindo o som distante de conversas e risadas, pensou que talvez falar grosso não fosse sobre endurecer, mas sobre sustentar a própria voz com respeito e responsabilidade, criando espaços onde outras vozes também pudessem se expressar, e essa compreensão, simples e profunda, parecia sintetizar tudo o que vinha aprendendo. Ao se levantar para entrar, sentiu que estava no meio de uma história que ainda se desenrolaria em muitos capítulos, cada um trazendo novas situações, novos aprendizados e novas oportunidades de praticar essa forma de presença que vinha transformando sua relação com o mundo ao redor. Na sexta-feira, quando a semana já pesava nos ombros de todos como uma mochila cheia de compromissos e expectativas, Mário Jorge acordou com a sensação de que estava prestes a atravessar mais um daqueles dias em que pequenas decisões poderiam ter efeitos maiores do que o esperado, e enquanto preparava o café ao lado de Celinha, percebeu que o silêncio confortável entre eles já não era o de antes. Porque agora carregava uma cumplicidade nova, nascida das mudanças recentes e da forma como ambos vinham se adaptando ao ritmo de transformações que se espalhava do apartamento para o prédio e do prédio para o trabalho, como círculos concêntricos se expandindo em água calma. Ao sair, encontrou no hall um cartaz improvisado com a versão preliminar das novas regras do condomínio, cuidadosamente organizada pelo grupo de moradores, e ao lê-lo, sentiu um misto de orgulho e responsabilidade. Porque sabia que aquele documento era mais do que uma lista de normas, era um reflexo das conversas, dos ajustes e das concessões feitas por todos ao longo dos últimos dias, e ao ver alguns vizinhos parados diante do cartaz, comentando de maneira mais leve do que nas semanas anteriores, percebeu que algo realmente havia mudado no clima coletivo. Buzena apareceu com uma caneta na mão, pronta para anotar sugestões de última hora, e comentou que o síndico havia marcado a reunião final para a aprovação das regras no domingo e que até lá ainda poderiam surgir ajustes, mas que o importante era manter o espírito de diálogo que havia-se estabelecido, e Mário Jorge concordou, lembrando que processos coletivos são vivos e que tentar fechá-los de forma rígida pode sufocar a participação. No trabalho, o dia também prometia desafios, com a fase seguinte do projeto exigindo alinhamento entre diferentes departamentos e uma comunicação clara para evitar mal-entendidos, e ao chegar ao escritório, ele foi recebido com perguntas, relatórios e pequenas urgências que precisavam de atenção imediata, mas em vez de se deixar levar pelo ritmo acelerado, tentou aplicar a mesma abordagem que vinha usando no condomínio, priorizando a escuta antes da decisão, a clareza antes da pressa. Em uma das reuniões, um impasse surgiu sobre a distribuição de tarefas e alguns colegas demonstraram preocupação com a carga de trabalho, temendo que o cronograma apertado levasse a erros ou desgaste, e Mário Jorge, em vez de responder com uma solução pronta, convidou todos a revisarem juntos as prioridades, redistribuindo responsabilidades de forma mais equilibrada. O que não apenas resolveu o problema imediato, mas também reforçou a sensação de que a equipe estava sendo considerada em suas necessidades reais. Ao final do encontro, um dos colegas comentou que se sentia mais confiante em seguir adiante, porque percebia que havia espaço para diálogo e ajustes, e esse tipo de feedback simples lhe trouxe a confirmação de que estava no caminho certo. No fim da tarde, ao voltar para casa, encontrou o prédio em um clima de expectativa tranquila, como se todos aguardassem a reunião do domingo com uma mistura de curiosidade e esperança, e ao subir as escadas, encontrou Dona Álvara regando as plantas do corredor, que comentou que nunca imaginou ver tantos moradores envolvidos na construção das regras e que isso lhe dava a sensação de que o prédio estava se tornando mais unido, e Mário Jorge respondeu que também se surpreendia com a participação coletiva, mas que talvez fosse justamente isso que faltava antes, um espaço onde as pessoas pudessem se ouvir sem pressa e sem a necessidade de vencer discussões. À noite, ele e Celinha revisaram juntos o documento final que seria apresentado no domingo, lendo cada item com atenção e discutindo possíveis ajustes de linguagem para torná-lo mais claro e inclusivo, e enquanto faziam isso, perceberam que o processo havia fortalecido não apenas a convivência no prédio, mas também a parceria entre eles, criando momentos de colaboração que iam além das rotinas domésticas e se estendiam para uma participação ativa na comunidade, depois de terminar a revisão. Sentaram-se na varanda e ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da rua e sentindo a brisa leve que finalmente amenizava o calor dos dias anteriores, e Mário Jorge comentou que, se alguém lhe dissesse semanas atrás que estaria envolvido em algo assim, provavelmente teria rido e mudado de assunto, mas agora sentia que fazia parte de algo significativo. Algo que exigia presença e comprometimento.
No sábado, o grupo de moradores se reuniu novamente para revisar os últimos detalhes antes da Assembleia Final e o encontro, embora focado, teve um tom descontraído, com piadas, histórias e até algumas lembranças de antigas confusões que agora eram contadas com humor, como se o processo de diálogo tivesse transformado tensões em memórias compartilhadas, e Mário Jorge, ao observar a cena, pensou em como a convivência pode ser trabalhosa, mas também profundamente recompensadora quando existe disposição para construir juntos. Durante a reunião, surgiram pequenas divergências sobre horários específicos e procedimentos práticos, mas, em vez de se tornarem obstáculos, foram tratados como ajustes naturais, resolvidos com conversas breves e decisões consensuais. Ao final do encontro, todos pareciam mais confiantes para a Assembleia de domingo, e ao subir para o apartamento, Mário Jorge sentiu o cansaço acumulado da semana, mas também uma satisfação tranquila, como a de alguém que sabe que está contribuindo para algo que vai além de si mesmo. Celinha preparou um jantar simples e, enquanto comiam, conversaram sobre o quanto as últimas semanas haviam sido intensas e transformadoras, não apenas pelo que aconteceu no prédio, mas pelo que isso despertou nele, em termos de postura e percepção, e ele reconheceu que estava aprendendo a se posicionar com mais clareza sem perder o humor e a leveza que sempre fizeram parte de sua personalidade. Antes de dormir, abriu o chat do grupo e viu mensagens de agradecimento e expectativa para a reunião final e respondeu algumas delas com palavras de incentivo, reforçando a importância de manter o respeito e a escuta no encontro do dia seguinte, porque sabia que momentos decisivos podem facilmente descambar para tensões se não forem conduzidos com cuidado. Ao deitar, sentiu que estava prestes a fechar um ciclo e abrir outro, porque a aprovação das novas regras não seria um fim, mas o início de uma nova fase de convivência que exigiria manutenção e atenção contínuas. No domingo de manhã, o prédio despertou mais cedo do que o habitual, com moradores se preparando para a Assembleia como se fosse um evento importante, e ao descer para o hall, Mário Jorge encontrou cadeiras organizadas, o síndico revisando o documento e Buzena distribuindo cópias impressas, e ao perceber a movimentação, sentiu um leve nervosismo, não por medo de conflito, mas pela consciência de que aquele momento consolidaria o trabalho de todos. A reunião começou com uma breve apresentação do processo de construção das regras e, em seguida, abriu-se espaço para comentários finais e, embora algumas observações surgissem, o tom geral era de concordância e reconhecimento do esforço coletivo, e quando finalmente colocaram o documento em votação, a aprovação veio com uma unanimidade que surpreendeu e emocionou muitos dos presentes. Após a reunião, o clima no prédio era de celebração discreta, com pessoas conversando e sorrindo, e Mário Jorge, ao lado de Celinha e dos demais moradores, sentiu que havia participado de algo que, embora simples em aparência, tinha um significado profundo em termos de convivência e participação, e enquanto subia as escadas, pensou que aquele era apenas um capítulo de uma história maior. Uma história em que aprendera que falar grosso pode significar, na verdade, falar com clareza e respeito, sustentando diálogos que constroem em vez de dividir, e que essa postura, uma vez descoberta, tende a se expandir para todas as áreas da vida, criando um efeito contínuo de transformação. Na manhã de segunda-feira seguinte à aprovação das novas regras, o prédio parecia o mesmo de sempre e ao mesmo tempo diferente, como se as paredes tivessem absorvido as conversas, as tensões e as reconciliações das últimas semanas e agora devolvessem um silêncio mais leve, um silêncio que não era vazio, mas cheio de possibilidades. E Mário Jorge acordou com a sensação de que estava entrando em um novo capítulo que não exigia grandes discursos nem gestos dramáticos, apenas a continuidade de pequenas atitudes que mantinham viva a atmosfera de colaboração construída com tanto cuidado. Ao se levantar, encontrou Celinha já de pé, observando pela janela o movimento da rua, e ao perceber o olhar dele, sorriu de um jeito que misturava orgulho e tranquilidade, como se ambos soubessem que algo havia sido consolidado, mas também que o verdadeiro desafio começava agora, na manutenção diária de tudo o que fora conquistado. Enquanto tomavam café, falaram sobre a Assembleia de domingo, sobre a aprovação unânime e sobre as reações dos vizinhos, e Mário Jorge comentou que se sentia satisfeito, mas também consciente de que regras escritas só ganham vida quando se transformam em hábitos, e Celinha concordou, lembrando que a convivência é feita de repetições e ajustes constantes e que o importante seria manter o canal de diálogo aberto, mesmo quando surgissem novos atritos, porque eles certamente surgiriam, já que nenhuma comunidade está imune a conflitos. Ao sair para o trabalho, ele passou pelo hall e viu o documento final das regras afixado em um quadro novo, com letras claras e uma apresentação organizada, e ao observar alguns moradores lendo e comentando de maneira serena, percebeu que o processo havia criado não apenas normas, mas também um senso de pertencimento que antes parecia disperso.
No escritório, a semana começou com a confirmação de que o projeto avançaria para uma fase mais complexa, exigindo coordenação entre equipes e decisões rápidas, e ao reunir os colegas, Mário Jorge sentiu que estava mais preparado do que jamais estivera para conduzir conversas difíceis, porque havia aprendido, na prática, que clareza e escuta não são opostas, mas complementares. E que assumir a responsabilidade por um grupo não significa controlar tudo, mas facilitar caminhos, durante a reunião. Apresentou o cronograma atualizado e abriu espaço para perguntas e ajustes, e embora algumas preocupações surgissem, o tom geral era de confiança, fruto do trabalho coletivo que vinha sendo construído, e ao final, recebeu comentários positivos sobre sua forma de liderar, algo que o deixou grato, mas também consciente de que liderança é um exercício contínuo, não um estado permanente. Ao voltar para casa no fim do dia, encontrou Buzena regando as plantas do corredor e comentando com Dona Álvara sobre a tranquilidade recente no prédio, e ao vê-lo, ambas o cumprimentaram com um entusiasmo leve, sem exageros, mas com a familiaridade de quem reconhece a importância de alguém que ajudou a criar pontes, e ele respondeu com a mesma simplicidade, porque sabia que o mérito era coletivo, que cada morador havia contribuído para o resultado final e que o papel dele fora apenas o de facilitar conversas que já estavam esperando para acontecer. Subiu as escadas pensando em como as mudanças mais significativas, muitas vezes, não são as mais visíveis, mas as que se instalam de maneira discreta no cotidiano, alterando a forma como as pessoas se relacionam e se percebem. Nos dias que se seguiram, a nova rotina se estabeleceu com naturalidade, as cadeiras continuaram a aparecer na calçada nos horários combinados, o terraço passou a ser usado de maneira organizada e o grupo de mensagens do condomínio, que antes fervilhava com reclamações, agora servia mais para avisos e pequenas trocas cordiais, e Mário Jorge, ao observar esse movimento, sentia uma satisfação silenciosa, não de quem venceu uma batalha, mas de quem participou de um processo de construção que beneficiava a todos. No trabalho, o projeto avançava com desafios e conquistas, e ele continuava a aplicar o que aprendera, equilibrando firmeza e abertura, decisão e escuta, percebendo que essas qualidades não eram dons fixos, mas práticas que se fortalecem com o uso. Em uma noite tranquila, sentado na varanda com Celinha, observando a rua iluminada por postes e o vai e vem de pessoas que seguiam suas próprias histórias, ele comentou que, no fundo, tudo o que havia acontecido nas últimas semanas o fizera entender que falar grosso não é sobre elevar a voz, mas sobre sustentar a própria presença com clareza e respeito. E que essa forma de se posicionar cria espaços onde outros também podem se expressar, gerando um efeito de confiança que se espalha como ondas. Em água calma, Celinha ouviu em silêncio e depois disse que sempre acreditou que ele tinha essa capacidade, mas que talvez fosse preciso um conjunto específico de circunstâncias para que ele mesmo percebesse, e ele sorriu, reconhecendo que às vezes precisamos ser empurrados gentilmente para fora da zona de conforto para descobrir o que somos capazes de fazer. Com o passar das semanas, o prédio continuou a viver seus pequenos dramas e alegrias, como qualquer comunidade, mas agora havia uma base de diálogo que facilitava a resolução de conflitos e Mário Jorge, embora não fosse mais o centro das atenções, continuava presente como alguém disposto a ouvir e a contribuir quando necessário, sem a necessidade de assumir sempre a linha de frente. Porque havia aprendido que liderança também é saber quando recuar e deixar que outros ocupem o espaço. No trabalho, novas responsabilidades surgiam e ele as encarava com a mesma combinação de humor e seriedade que vinha cultivando, sabendo que nem sempre acertaria, mas que o importante era manter disposição para aprender e ajustar o rumo. Em um domingo à tarde, enquanto ajudava a organizar uma pequena confraternização no terraço, com moradores trazendo comidas e histórias, ele percebeu que o ambiente ali era mais leve do que antes, não porque todos concordassem em tudo, mas porque sabiam que podiam discordar sem romper, e essa percepção lhe trouxe uma sensação de realização que não dependia de aplausos nem de reconhecimento explícito. Apenas da consciência de que havia contribuído para algo maior do que si mesmo, ao olhar ao redor, viu Celinha conversando com Buzena, o síndico rindo de uma piada e crianças correndo entre as cadeiras, e pensou que aquela cena simples era, de certa forma, a materialização de tudo o que haviam construído juntos. Quando a noite caiu e as luzes do terraço foram sendo apagadas, ele ajudou a recolher as últimas coisas e desceu as escadas com uma tranquilidade que contrastava com a agitação das semanas anteriores, e ao entrar no apartamento, sentiu que havia completado um ciclo importante, não no sentido de encerrar algo, mas de consolidar um aprendizado que o acompanharia dali em diante, em qualquer contexto, seja no prédio, no trabalho ou em suas relações pessoais. Antes de dormir, ficou alguns minutos
olhando para o teto, ouvindo o ventilador e deixando que as memórias recentes se organizassem em sua mente, e concluiu que a verdadeira transformação não acontece de uma vez, mas em camadas, em escolhas repetidas, em conversas honestas e em momentos de coragem tranquila. Com esse pensamento, fechou os olhos e deixou que o sono chegasse, levando consigo a certeza de que a história que vivera nas últimas semanas era apenas uma entre muitas que ainda viriam, mas que aquela, em particular, havia-lhe ensinado que falar grosso pode ser, na verdade, falar com o coração alinhado à razão, com a firmeza de quem sabe o que quer e a sensibilidade de quem entende que ninguém constrói nada sozinho. E assim, em meio ao silêncio da noite e ao som distante da cidade, Mário. Jorge adormeceu com a sensação de que estava exatamente onde precisava estar, pronto para continuar vivendo, aprendendo e contribuindo, sem a necessidade de grandes discursos, apenas com a presença constante de quem descobriu que a força mais duradoura é aquela que se expressa com clareza, respeito e disposição para construir junto.